Bom, nós estamos em Catalão, na Casa do Brás, que está sendo homenageado na feira literária que acontece hoje e amanhã, né, aqui em Catalão. E a gente está tendo a possibilidade de ter uma conversa com ele fora do ambiente do encontro. Então a gente queria saber, a primeira coisa do Brás é como que a literatura entrou na sua vida. É meio difícil de responder isso aí, porque mesmo quando criança, morando na fazenda, na, na década de 1940, a gente já, eu já tinha contato com livros, com historinhas. Não que eu soubesse ler, eu ainda não sabia ler, mas minha irmã mais velha pegava aquelas revistas ou livros próprios para criança e lia. E aquilo foi fazendo com que eu crescesse dentro de um espírito de narrativas oral e depois, mais tarde, com principalmente os livros de Monteiro Lobato, eu fui criando essa necessidade até de ter uma escrita, não só usufruir a literatura, mas também começar a escrever as minhas experiências em termos de eu mesmo narrar. Não teve assim uh, um momento em que eu fui despertado para a literatura. Não, eu acho que na nossa casa, embora a gente morasse com dificuldade e vivesse com dificuldade, porque éramos 10 irmãos, uma família grande, a gente tinha sempre um ou outro livro, porque meu pai fazia questão de ter leitura. E meu pai lia muito, embora ele tivesse apenas 3 anos de escola. Então, a convivência com o livro e a convivência com narrativas é que me fez, eu acredito, encontrar cada vez mais, adentrar cada vez mais para o mundo fantástico da literatura. Acho que seria isso. Bom, a gente tem na sua produção vários livros de crônicas, e essas crônicas, a maioria delas relacionadas com a sua vida, né? O tempo que você trabalhou com o seu pai, né? Na, no trato, né? Com boiadas, Uhum. a vida em fazendas, em Ipameri, em outras cidades, né? Orizona, Silvânia, onde você nasceu. Essa vivência, você acha que isso, de certa forma, contribuiu para esse interesse da narrativa? E muito, né? Eu acredito que não é só pouco, não, é muito. Esses livros que eu produzi e que aparece com o título de crônicas, que na verdade nem sempre é uma crônica, pode ser simplesmente um pequeno texto,
em que eu vou refletir sobre alguma coisa. Esses tipos de escrito é uma espécie assim de recuperação da memória. A minha ideia principal é verificar como que as pessoas, em determinadas épocas e com determinada situação ou situações, conseguiram resolver os problemas concretos das suas existências dia a dia. Você falou, por exemplo, aí, no tempo que eu trabalhei com meu pai, mexendo com gado. Isso eu fazia, e por não muito, não fiz muita nesse trabalho, mas eu fazia na época das férias. Naquele tempo, férias escolares eram 4 meses. Ou seja, o mês de julho, que era um mês de férias, e dezembro, janeiro e fevereiro também eram férias. Então tinha uma férias de um mês e tinha uma férias de 3 meses. Principalmente nessas férias de 3 meses é que eu trabalhava com meu pai. Meu pai comprava e vendia boi para a charqueada do Margon, aqui em Catalão. E ele reunia os gado, às vezes, numa determinada fazenda, e depois a gente buscava esse gado para os pastos da charqueada para haver o abate, né? Então, eu fazia esse trabalho com ele. Fui muitas vezes na região de Paracatu e fui 2 vezes na região de desculpe, mas eu esqueci o nome agora. Ela não é Piracanjuba? Não, Pouso Alto? Eu esqueci o nome agora, mas depois eu lembro e me falo. Eu ia lá, fomos 2 vezes buscar gado para a charqueada. A distância maior que eu fui foi em Paracatu. Eu lembro que uma vez, por exemplo, em Paracatu, nós passamos o Natal trabalhando, umas invernadas muito grandes, um gado muito arisco e sem poucas cercas de arame, criado na larga. Então a gente tinha que tirar esse gado dessas largas, né? E levar para um pasto mais concentrado. Depois disso é que a gente trazia tudo isso para Catalão. Então, outra coisa também era quando quando não estava havendo a matança, a safra na charqueada, o meu pai pegava o tourinho de raça para vender. Então a gente ia, tipo mascate, meu pai e eu ajudando meu pai, com, por exemplo, 15 ou 10, 15 tourinhos, de fazenda em fazenda e vendendo. Tá? Isso era um trabalho totalmente diferente do trabalho de tocar uma boiada. Era um trabalho mais lento, um trabalho que muitas vezes a gente posava em qualquer lugar,
né? Era um trabalho puramente comercial. A gente ia vendendo e na volta a gente vinha recebendo, ou em dinheiro ou em trama. Esse era outro tipo de serviço que fazia. Olha, além disso, eu lembro muito de como se trabalhava nos engenhos de açúcar. Meu avô tinha engenho de açúcar. Meus tios, quase todos, tinham engenho de açúcar. A fazenda Degredo, onde minha mãe nasceu, aqui em Catalão, que era do meu tio Nhonhô Vaz, né? Tinha também um engenho. Outras formas de trabalho, de curar bicheira de gado, curar bezerro quando nasce, né? Curar o umbigo dele, tratar dos porcos, tratar até mesmo das galinhas, né? Das aves. Tudo isso era uma forma necessária que as pessoas tinham na época para manter as suas existências. A locomoção, por exemplo, era feita ou a pé ou era feita a cavalo. Olha, eu tento, muitas vezes, recuperar a memória, essa memória, para que as próximas gerações possam, inclusive, perceber como que era o mundo quando eu nasci. Eu nasci em plena guerra, a Segunda Guerra, só que eu não sabia que existia guerra, né? A guerra para nós era uma coisa assim, muito longe. E a gente vivia isolado ali. Mas, mesmo assim, estava sempre com alguma coisa para ler. Mesmo quando eu viajava com meu pai, eu carregava, e meu pai também carregava, um livrinho qualquer para a gente ler. O meu pai, eu lembro, ele era muito religioso, levava aquele livro Imitação de Cristo, que geralmente à noite ele abria numa página e lia aquilo como uma espécie, como um evangélico costuma ler a Bíblia. Ele fazia isso, não com a Bíblia, mas com esse livro, escrito por Tomás de Kempis. Eu lembro até o nome do autor. Eu acho que seria mais ou menos nesse sentido.